Neemias, capítulo de número 3. Neemias, capítulo de número 3. Hoje nós vamos ler o verso 26. É a 8ª porta, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7ª porta. 7ª, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a 7ª porta, não é a 8ª não. Eu estava achando que era a 8ª, 9 e 10. Capítulo 3 de Neemias tem 10 portas. Na verdade a muralha tem 12 portas, mas 2 estão lá no capítulo 12. Então nós vamos falar nesse primeiro tempo de 10. A gente segue o Neemias depois das 10. Quando a gente chegar no, 12, no capítulo 12, a gente fala das outras 2 portas. Neemias, capítulo de número 3, verso de número 26, diz assim a palavra do Senhor. Eu esqueci de algum recado? Me lembram aí, se eu esqueci de alguma coisa, me dá um toque. Domingo EBD, das 9 às 10h30. Domingo à noite, culto de missões, às 18 horas. Posso ir para a palavra? Pensa num cara que enxugou culto para poder pregar de quinta-feira, né? Que bênção, conseguimos. Verso 26 do capítulo 3 de Neemias diz: E os servos do templo, que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção leste, na direção do leste, e até a torre alta. Só isso. Vou até ler de novo. E os servos do templo, que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste até a torre alta. A semana passada nós falamos da porta ou do portão da fonte. E a palavra que nós usamos para fonte, os versículos, ele tem tudo a ver com água. Ele se encaixa. Tanto que nós vamos ver que o capítulo que nós vamos ler daqui a pouco, ele finaliza falando da festa dos tabernáculos, e nós encerramos a semana passada falando da festa dos tabernáculos de Jesus. Quando nós vamos falar de água na Bíblia, a semana passada nós usamos a passagem de água e usamos para o lado da purificação, lembra? Nós estamos vindo o caminho das portas, porta das ovelhas. Eu também não vou lembrar de cabeça as portas, é que eu tenho marcado aqui, está fácil de eu ler. Porta das ovelhas, depois vem a porta dos peixes, depois vem a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte e hoje a porta das águas. Interessante nós observarmos que se a gente vir de trás para frente, da porta das águas para trás, você vai ver que nós estamos nas águas, depois vem a porta da fonte, a porta do monturo e a porta do vale. Quem está seguindo toda a sequência, está acompanhando um raciocínio que tem toda uma lógica, e não é eu que escolhi a lógica, eu estou simplesmente seguindo a sequência que está na Bíblia. A lógica é estabelecida por Deus. Se você é crente, você crê o que fala no verso em que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar, está lá em 2 Timóteo 3,16, se não me falha a memória, e apta para ensino, nós vamos crer que Deus está direcionando tudo isso. Por quê? Porque quando a gente chega na porta do vale, nós vimos todo o desastre que nós somos, que a nossa natureza é, porque nós, se nós não cuidarmos naturalmente, a gente vai começar a feder, vai apodrecer. É por isso que a gente precisa tomar banho todo dia, passar um perfume, usar um produto. E a nossa vida espiritual é assim, se nós não cuidarmos, começa a apodrecer, começa a feder, e tudo é assim que Deus fez. E na porta do vale nós nos encontramos com isso, com essa realidade de nós longe de Deus, onde mostrou toda a podridão. Depois da porta do vale veio a porta do monturo, que é a porta de saída de lixo, ou seja, primeiro você identifica, não, eu não presto, e não há ninguém que pode falar que presta. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, quem somos nós?
Então, quando nós identificamos isso, a gente abre a porta, a próxima porta, que é a porta do monturo, e joga todo o lixo fora, joga toda a sujeira fora. Feito isso, não basta apenas tirar toda a sujeira. Como assim, pastor? Não basta. Você já fez alguma mudança? Quando você tira tudo da casa, a casa fica uma imundícia, o chão ela não está limpinha, você precisa vir e jogar água. Aí entra a porta da fonte. Nós usamos a semana passada a questão da água para falar de purificação. Mas a água ela é usada para duas situações. E uma eu usei um exemplo aqui, apenas uma base, mas não entramos nela. E hoje eu quero falar um pouco sobre ela. Que é o outro sentido de água, que é para matar a minha sede. A água fala da purificação. Você usa água para tomar banho, você usa água para limpar chão, você usa água para lavar sua louça, você usa água para limpar sua casa, para lavar o carro, mas você também usa água para beber. Quando nós vamos para o Evangelho de João, nós vamos ver João 15, verso 3, Jesus falando, e ele fala assim, vocês já estão limpos, por causa da palavra. Então vem aí a palavra como limpeza, mas a semana passada nós falamos muito sobre isso, hoje eu não quero me apegar a isso. Só que o próprio Jesus, em João 7, verso 37, que eu também citei a semana passada, ele vem trazendo outro sentido da água. João 7, 37 até o 39, ele vem, no último dia, o grande dia da festa, que é a festa dos tabernáculos, nós falamos disso a semana passada. Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa água já não é a da purificação, é água para beber. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra que nós vimos a comparação com a mulher samaritana? Falou, se você bebesse, soubesse quem fala contigo, e bebesse da água que eu te der, você nunca mais teria água, porque eu te daria água viva. Aí, vem a explicação dessa água que Jesus está falando, venha até a mim e beba. O que é isso? O que isso quer dizer? O verso 39 ele explica, fala, isso ele disse, Jesus disse a respeito do Espírito, que os que crescem nele haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus está falando, está com sede? Vem, pode vir até mim, mas quem está falando, quem vai saciar a sua sede é o Espírito. Jesus iria ao céu e o Espírito desceria. E era disso que Jesus está falando. Então a água representa aqui o Espírito Santo de Deus. Amém? Até aí? Estão me acompanhando? Está tudo certo? Agora vamos voltar para a porta. Algumas curiosidades dessa porta. Essa porta não tem tranca. Nós estamos usando a água como a palavra de Deus. Amém? Que é o nosso alimento, que ela nos sustenta. Nós vimos algumas portas aqui, lembra as particularidades? Tem porta que é só para entrar, tem porta que é só para sair, tem porta que é para entrar e sair, tem porta que nem abria, era só o memorial. Essa porta, ela não tem tranca, assim como a primeira porta, a porta das ovelhas. Porque se nós estamos falando da palavra de Deus, não há limites para a palavra. Ela não se encaixa para nós apenas um período de tempo. A palavra de Deus não se encaixa para nós apenas um momento, alguma situação, nessa eu vou usar a palavra. Por quê? Porque se diz a respeito ao mundo espiritual. Não, mas e essa diz ao meu serviço, então quem toma conta do meu serviço sou eu. Não, a palavra se encaixa também. Começa a basear todas as suas decisões na palavra, para você ver, por mais humana que pareça, de falar o sim ou não por uma proposta de emprego, de falar um sim ou não para um relacionamento, vamos ver o que a palavra fala sobre esse tipo de relacionamento, e aí o que a palavra me fala eu vou fazer. Ela se encaixa para nós em todos os aspectos da nossa vida. Por isso não há tranca. Você nunca vai chegar na Bíblia e a Bíblia vai olhar para você e falar, não estou a fim de conversar com você hoje. Só é carente quem não entende esse princípio. Porque falar, fulano não quis conversar comigo. A Bíblia está louquinha para conversar com você. Pega ela para conversar. Pode ser a hora que for, aonde for.
Você pode estar no mais pecado que for, falar aquele, nossa, se o pessoal descobrir da minha vida, que podre que eu estou, ninguém vai me... A Bíblia ainda assim vai querer falar com você. A porta das águas nunca estará fechada para quem procurar ela. Outro detalhe, encontra para mim aí que essa porta foi reconstruída. Lê o versículo, vamos ler de novo? Verso 26, e os servos do templo, que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente do portão das águas, na direção do leste, e até a torre alta. Depois os tecoitas repararam outro trecho, ou seja, chegou em frente, pulou a porta das águas e continuou do outro lado. Por quê? Porque se a água está falando da palavra de Deus, a palavra de Deus não precisa de reforma. Está entendendo? Tem coisas que não precisa de mudança. Se é a palavra de Deus não precisa mudar. A gente às vezes atualiza a linguagem, mas o princípio da palavra é o mesmo. Às vezes tem várias versões, porque se você pega uma versão de 100 anos atrás para agora, se a gente for ler, talvez a gente não vai entender, porque a cultura mudou, o entendimento do povo mudou, o linguajar mudou. Mas a palavra de Deus permanece a mesma, então não precisa de reforma na palavra, ela não muda. O que era pecado no tempo que a Bíblia foi escrita, continua sendo pecado hoje. Olha que coisa, pode ter mudado o estilo nosso, pode ter mudado nossas prioridades, o povo, mas o que era pecado quando a Bíblia foi escrita, continua sendo pecado. Mas o detalhe é, o que Deus se agradava quando a Bíblia foi escrita, Ele continua se agradando. A graça que foi liberada quando a Bíblia foi escrita, ela continua valendo até hoje. Então essa porta não precisa de mudança, nem tudo precisa ser mudado. Tem um hino. Você está com o microfone, Evelyn? Aí. Não, você conhece, fica tranquila. Eu peguei a Evelyn esses dias, domingo você fugiu, né? Falaram para você do Joquebed? Tem um hino que eu olho para ele, e eu sou um pouco crítico com as coisas. O hino, até o louvor canta já, normal. Eu canto ele, mas tem um que eu olho assim e falo, canta, é aquele assim, ó, renova-me. Pode ir no seu tom, esquece que eu não tenho tom. Senhor Jesus, se você sabe, já canta. não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Agora, ó. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. É difícil a gente não saber cantar, eu fico louco para cantar aqui, mas quando eu estou sentado e que a voz não está no microfone, eu me esguelo. Mas aqui é difícil, viu? Mas o hino fala assim, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Às vezes eu paro para olhar para o pastor Marcelo e falo, mas tudo? Sobrou nada que presta dentro de mim? Eu sei que eu não presto, mas será que não salva nada, cara? Nenhum desejo por mais de Deus já é uma coisa boa. Mesmo que eu não consiga, mas pelo menos o desejo já é um ponto bom. Já mostra, eu não consegui alcançar, mas eu quero alcançar. Pelo menos esse querer já é alguma coisinha boa. Eu sou crítico assim com essas coisas, sabe? Mas nada presta, vai Deus olhar para mim, então vai me jogar no inferno, pelo amor de Deus. Pelo menos tem a graça em mim que tá bom. Mas o hino é lindo, o hino, é coisas da minha cabeça, tá bom? O louvor, tá na escala, pode continuar louvando normal. Mas eu paro para observar essas coisas. A gente precisa observar o que a gente fala, o que a gente canta. De 10, 12 portas, essa aqui, pelo menos até o momento, apenas essa, não precisou de reforma. Não fala de reforma, não fala de reconstrução, não fala de colocar, por quê? Porque está falando da palavra de Deus.
eu não quero falar muito aqui hoje, porque nós já falamos sobre a água como purificação semana passada. Hoje eu quero ir com você para o capítulo 8 de Neemias. E nós vamos ver o que acontece na porta das águas. Na porta das águas algumas coisas aconteceu, e ali eu começo a entender o porquê que ela precisa estar diante de mim, eu preciso estar diante dela. A porta das águas não precisou ser renovada, não precisou ser transformada, mas eu preciso ir até a porta das águas. Está entendendo? Não é porque ela não precisa ser renovada que fica ela lá e eu aqui, não. É uma porta que eu preciso passar. No templo, lá no muro de Jerusalém, ela tinha um serviço específico. Que na hora dos sacrifícios, a água era passada por ela. Lembra que eu falei a semana passada na porta da fonte, para a festa dos tabernáculos, o pessoal passava, descia para se purificar no tanque de Siloé. Quem lembra disso? Purificação, tanque de Siloé. Mas na festa do tabernáculo, eles levavam as águas para o altar. Lembra daquelas 7 passagens de água que eles levavam durante a semana? Cada dia da semana passava uma vez, e no último dia da festa passava 7 vezes. As águas entravam pela porta das águas, por isso o nome. Mas quando a gente chega no capítulo 8 de Neemias, nós começamos a ver uma virada, não é uma virada de chave, mas é uma diferença que vem do capítulo 1 até o capítulo 7, que está falando da reforma física. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Neemias, tudo para nós ele tem um simbolismo espiritual, mas na época estava acontecendo uma reforma física, muros, portões, tijolos, madeiras, o povo trabalhando, e ali tinha sacerdotes trabalhando, tinha perfumista trabalhando, tinha ourives trabalhando, tinha de tudo, levitas trabalhando, estava tudo, ali enquadra todo mundo. Quando chega do capítulo 8 para frente, a reforma passa a ser uma reforma espiritual. Interessante nós observarmos, porque se você já ouviu falar da história de Neemias, você vai saber que a reforma que Neemias organizou dos muros e dos portões, ela durou 52 dias. Só que a reforma espiritual durou anos. Isso me assustou. Porque você vai ver que Neemias, na lógica, porque lembra lá no começo, quem está acompanhando o começo, quando o Neemias vai falar com o rei, e o rei, porque ele quer ir voltar para fazer a construção, para reconstruir os muros. O rei pergunta para ele, fala, quanto tempo demora a sua ida? O texto não nos fala, mas o tempo que Neemias falou. Mas o texto diz, e Neemias deu a ele um certo tempo, e o rei se agradou e liberou Neemias para ir. Nós não sabemos qual é esse tempo que Neemias falou ao rei. Na nossa lógica, se a gente vai olhar e falar, mas a reconstrução demorou 52 dias, logo, Neemias deve ter dado 50 e poucos dias, acabou os 52 dias, Neemias voltou. Não, demorou anos para Neemias voltar, porque depois da reforma física, começou a reforma espiritual. E o porquê que isso me assustou? Porque a reforma espiritual, ela é muito mais difícil do que a reforma física. Pastor, mas não estou entendendo por que isso te assustou. Porque eu não estou conseguindo nem fazer reforma física. Imagina a espiritual, se for por essa linha. Você não viu minha oração? Deus, olha, nós não conseguimos colocar piso aqui. Não conseguimos pintar as paredes da igreja. Quando é difícil, o ar, nós ganhamos o ar, mas não conseguimos preparar a igreja para colocar o ar. Amém, devagar vai indo, não estou reclamando disso não, estou falando o meu pensamento, eu estou abrindo o meu pensamento quando eu vou falando com Deus do texto, você está entendendo? E ali, se isso para Neemias demorou 52 dias, e o espiritual demorou anos, eu falei, meu Deus, e na hora do espiritual então, que a gente na verdade já está tentando faz tempo, é muito mais difícil, só que essa reforma espiritual começa no capítulo 8, e ali é que está, ela começa no capítulo 8, e ela já começa aonde? No portão das águas. Olha a importância do portão das águas, ou da porta das águas, olha a importância, capítulo 8, verso 1, vem comigo, nós vamos ler aqui, que Deus me dê graça para eu concluir hoje isso aqui. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu,
como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Eles se reúnem como um só homem, o que mostra? Ele reconstruiu os muros. Quando chega no capítulo 8, os muros já estão reconstruídos, e os portões, que nós vamos falar nas próximas semanas, mas também já está reconstruído aqui, ok? Agora o povo já está morando nas suas casas, o povo já está certo e a reforma física está feita. Eles chegam diante de Esdras, é o mesmo Esdras do livro que vem antes de Neemias na Bíblia, é o mesmo Esdras que é escriba e também sacerdote. Eles procuram esse Esdras e falam: Esdras, faz um favor para nós, lê a Bíblia para nós, que era o que eles tinham na época, que era o Pentateuco. Lê as leis para nós. Esdras, ele começa a cumprir o propósito sacerdotal dele. Um povo com fome, tendo um sacerdote, esse povo não pode ficar com fome. Um povo com fome, tendo alguém que carrega a palavra, não pode deixar o povo com fome. Eles chegam, e o versículo fala que eles procuram Esdras. O propósito começa a se cumprir. Eles procuram, e eles não procuram qualquer um. Eles procuram um homem preparado para ensinar. Como assim, pastor? Esdras não era qualquer um. Tudo bem, nós já falamos aqui. Ele era um escriba, escrevia bastante, conhecia da lei e também era um sacerdote. E tem um versículo, coloca para mim, Esdras capítulo 7, verso 10, que fala assim, uma breve apresentação de Esdras. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel. Eu puxei o R 2 vezes aqui, que ficou bem caipira, né? E ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era um homem que, baseado nesse versículo, ele propôs no seu coração buscar a lei do Senhor. É isso que Deus espera de nós. É isso que o povo aqui no capítulo 8 de Neemias está fazendo com ele, buscando a lei do Senhor, mas não apenas buscando. Aí que entra um problema, porque ele se propôs a buscar a lei do Senhor, mas não apenas buscar, ele também se propôs a cumprir, porque só tem autoridade para ensinar quem está cumprindo a lei, só tem autoridade para falar quem está cumprindo. Ele se propôs a buscar. A partir do momento que busca, a lei confronta a pessoa, e aí ele se propôs no seu coração também cumpri-la, para depois ensiná-la. Porque se eu ensinar só por conhecimento, ele não pode ser um sacerdote, mas ele ensina porque ele cumpre. É por isso que dá autoridade no ensino. É isso que está faltando nas nossas igrejas de hoje em dia. Porque muitas vezes a teologia está lindo, Genise, o conhecimento, o estudo está lindo, mas e o cumprir? O estudo, eu consigo, há horas de estudo. O ensinar, com mais estudo, eu aprendo técnicas e didáticas de ensinar, mas o cumprir fala de caráter, fala de santidade, fala de ser uma pessoa separada, porque santificação fala de ser separado, santidade, separado. Esdras não é qualquer um, ele se propôs a buscar, a cumprir e a ensinar, e o povo reconheceu isso nele. Ele não tentou enfiar a goela abaixo no nosso linguajar isso. O povo percebe quando o homem, a mulher é íntegra, é sério, é servo de Deus, e ele se propõe a obedecer a palavra. Chamam Esdras, fala: vem para nós aqui. Abre o livro de frente do portão das águas. Então, primeira coisa que eu entendo no portão das águas é onde a renovação da palavra nos encontra. Ou melhor, onde nós encontramos a palavra. O povo vai, depois da reforma, até o portão das águas, para encontrar a palavra de Deus através do sacerdote. Eles chamam Esdras e falam: lê para nós. Verso 2, é Esdras o sacerdote. No verso 1 fala que Esdras o escriba. No 2, Esdras o sacerdote. É o mesmo Esdras, tá? Porque às vezes a gente pode pensar, não, são dois. Não, é o mesmo. Eu fui estudar para não correr risco de falar besteira para vocês. É o mesmo Esdras. Esdras o sacerdote
trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender. Olha que lindo. Não foi para qualquer um, foi para homem, mulher e aqueles que eram capazes de entender. Isso fala de não perder tempo com desinteressado. Todos os que eram, e não é capaz de entender, então não vem aqui. Ó, lá tá. Estou falando para não vir aqui na igreja não, fique em paz. Mas ó, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Verso 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas. Agora olha que lindo. Desde o amanhecer até o meio-dia. Aguenta? Encontrar o portão das águas fala de voltar o amor pela palavra de Deus. Faz meses, desde dezembro, Deus está falando, e eu acho que toda a pregação eu estou citando. Salmos 1, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Você está percebendo que toda a pregação encaixa esse versículo? Tudo que eu estou falando está encaixando esse versículo. Até eu estou enjoado de falar já de tanto que falo. Mas encontrar a porta, porque talvez você está ouvindo falar e você fala assim, mas pastor, mas eu leio, mas não tenho prazer. Talvez numa honestidade nossa, não é todo dia que a gente está empolgado, eu sempre falo isso, não é todo dia que eu estou empolgado para orar, não é todo dia que eu estou empolgado para ler a palavra, e a gente vai olhar e vai falar, mas então cadê o prazer? Encontrar o portão das águas é voltar a ter prazer nas coisas de Deus, é voltar. O povo chama Esdras e fala, lê para nós a lei. Quem leu a Bíblia de capa, quem que já leu a Bíblia de ponta a ponta? Só, gente, eu tinha a leitura inteira no YouTube, hein? Perdemos a leitura inteira de, Jesus, mas está lido, os irmãos que acompanhou pelo menos sabem que eu li. Sabe que a parte mais difícil da leitura bíblica é os 5 primeiros livros. O Gênesis é legal, porque fala da criação, aí fala de José, fala de Abraão, enfim, é gostoso. Passou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, meu irmão, é aquele negócio, na hora que você passa, você fala, passou, agora eu vou ler os outros 61 versículos, os outros 61 livros, porque é complicado. E na época deles, o que eles tinham da Bíblia? Esses 5 livros. Na rua, em praça pública, de frente ao portão das águas, eles chegam em Esdras, fala, a reforma física está tudo muito lindo, mas nos ajuda agora a reformar nossa vida espiritual, lê as palavras da lei para nós. O sacerdote, tudo que um pastor, tudo que um pregador quer, é um povo faminto pela palavra. Porque pregar para um povo faminto pela palavra, eles reagem à pregação, a pregação fica mais gostosa de se entregar, flui, é uma delícia, quando alguém está ministrando aqui, e ter gente sentado. Então o povo chama Esdras, ele fala, não, é o povo que chamou, não foi Esdras que foi exortar o povo, que foi falar, vocês têm que ouvir a palavra, não, o povo procura, ele falou, então é minha oportunidade. Aí ele começa a ler as leis, leitura que em 20 minutos a gente já distraiu, que em 20 minutos a gente já está com sono. Ele lê da hora que amanhece, perto das 6 horas da manhã que amanhece, até o meio-dia, são 6 horas. 6 horas de leitura, de lei. 6 horas de leitura de lei, não é um romance. Não é uma apresentação com um monte de jogo de luz e pirotecnia. Olha como nós estamos longe. Hoje, se o culto, eu já tive reclamação no domingo, que o culto acabou tarde. Você acredita? Olha como nós estamos longe. Não, eu não esquento a cabeça, tá? Fica em paz. Não me incomoda, mas eu tive. Olha como que eles ficam 6 horas sem um louvor para aquecer o coração, sem os quebra-gelos de às vezes uma oportunidade, aí muda o ambiente, muda o ritmo, muda a coisa, não, 6 horas de livro aberto lendo lei.
É aí que começa um avivamento. Quando a gente se dispõe a abrir mão, e eu não sei, eu não vou conseguir entregar tudo isso aqui hoje. Mas quando a gente se dispõe a abrir mão de conforto, sabe aquele negócio? Hoje se nós falarmos, meu irmão, o que você faz quando você prega? Eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu explico a Bíblia, tá, mas e só? Não tem uma revelação? Não, revelação é a palavra. Não tem um milagre? Cumpre a palavra que você vai viver milagre. Mas quem foi que ensinou que tinha que ter muito mais coisa? E aí a gente sai de um culto que foi uma bênção, mas acabou 20 minutos mais tarde do que o que costuma acabar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por isso que eu falo, a reforma física é mais fácil. E aí isso não quer dizer que é fácil. Eu falo porque é muito difícil, mas então imagina espiritual. Eles estão lendo, olha no verso 3 de novo, Esdras lê o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos à lei. O que Esdras está fazendo não é simplesmente pregando numa praça Rui Barbosa, ou lá em São Paulo numa praça da Sé, das 6 da manhã ao meio-dia, e o povo passando e ninguém está ouvindo, às vezes um ou outro sentado. E eu não estou falando dos pregadores, glória a Deus pela vida deles, mas eu estou falando assim, o que Esdras está fazendo é pregando, e o povo calado, em silêncio, ouvindo. Encontrar a porta das águas é voltar a ter prazer na lei do Senhor, e entender que ela é suficiente para reger minha vida. Se eu vim num culto onde não tem emoções, mas tem palavra, eu saio daqui satisfeito. Se eu venho no culto onde não tem um monte de coisa, mas tem palavra de Deus, eu saio satisfeito, porque é isso que é o avivamento, é aí que é o princípio de um avivamento. Ali continua, verso 4, Esdras o escriba estava num púlpito de madeira, vai ter um monte de nome, eu vou ler aqui que é rapidinho, tá bom? São 26 nomes, olha eu contei tudo, são 13 de um lado, 13 do outro. Esdras o escriba estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, fizeram púlpito, para Esdras ficar alto, para o povo poder ver ele. Lembra que nós não estamos numa estrutura de igreja que tem hoje, mas é baseado nisso a estrutura, um púlpito para ficar alto, para quando a igreja está cheia, lá os irmãos conseguem me ver. Verso 4 de novo, Esdras o escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Aqui eu falei 23, mas são mais 13 homens que está no verso 7, tá? Perdão, não está logo na sequência. Mas Esdras está lá com 13 homens. Sobe no púlpito que fizeram de madeira para o povo ver ele. Atrás dele, os muros que foram reconstruídos e o portão das águas que não foi reconstruído. Ele começa a ler o livro para o povo que está à frente dele. Lembra que é sem microfone? Sem caixa de som? Os homens do seu lado, acredita-se que, o que acontecia? Os homens se espalharam a uma certa distância para que eles pudessem ouvir a voz de Esdras, e ali eles repassassem as palavras que Esdras estava tendo. Por quê? Porque o povo não tinha a Torá na mão, o povo não tinha as leis, quem tinham eram os sacerdotes, os levitas, que também eram da linhagem sacerdotal. Então não era uma leitura como aqui na igreja, que eu leio e você acompanha aí. Eles precisavam realmente ouvir, por isso o silêncio. A escassez faz o povo começar a prestar atenção. Fique esperto. Se Deus começar a precisar fazer a gente prestar atenção, Ele tem os meios dele. A escassez faz o povo começar a prestar atenção. Agora o que ele está falando? Está Esdras lendo, e olha que interessante. No verso 5, a última frase do verso 5. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Sabe aquele dia, vamos ler a palavra do Senhor, você pode se colocar em pé? Tem dia que eu falo que se coloca em pé, tem dia que eu falo pode ficar sentado. Só que isso para mim mostra reverência.
Eu falei outro dia aqui, quando estávamos falando da porta velha, sobre reverência à palavra de Deus. O povo quer ouvir, o povo está faminto. Quando está faminto, nós temos reverência. Talvez é hora de nós começarmos a fazer uma autoanálise e falar qual que é a minha reverência às coisas de Deus. Como assim? O povo se coloca em pé. Verso 6, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantando as mãos respondeu, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. O povo diante da lei, eles, imagino que era um rolo na época ainda, imagina Esdras no lugar alto, desenrolou. Na hora que o povo viu, vai começar a falar da palavra de Deus, todo mundo se levanta. 6 horas da manhã. Esdras adora o Senhor, o povo levanta a mão, amém, amém. Se curva em terra e adora a Deus. Não preciso aplicar, que hoje às vezes a gente está pregando, aí tem gente andando, tem gente indo lá fora, tem gente no banheiro, tem gente bebendo água. Pastor, deu vontade de banheiro. Cada um sabe da sua necessidade, pelo amor de Deus. Cada um sabe da sua necessidade. Mas geralmente quem é católico fala, na católica eu fui muitos anos, eu não sabia nem onde era o banheiro. A maior parte, eu nunca fui, mas a maior parte fala isso. Reverência, 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 tá? Reverência, porque às vezes a gente está pregando aqui, tem gente lá na calçada conversando, eu não estou falando dos obreiros que estão a serviço olhando o carro, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de quem está andando na igreja, da mídia que está trabalhando para a obra do Senhor. Mas a reverência, abriu o livro, pá, todo mundo já se colocou em pé, 6 horas da manhã. Ele acabou de ler meio-dia, o povo em pé, 6 horas, aproximadamente. Em reverência à palavra de Deus, não é simplesmente se coloque em pé que eu vou ler a Bíblia, e aí eu leio os versículos e você senta e eu fico 1 hora pregando, não. Eles, enquanto a palavra está sendo exposta, o povo estava em pé recebendo essa palavra, adorando a Deus, tendo reverência. Então pastor, o que você está querendo dizer? Falar sobre a porta das águas, não é a porta que precisa ser reformado. Eu vou reformando uma porta, vou reformando outra porta, mas quando eu chego diante da porta das águas, ela me mostra que sou eu que preciso ser reformado. Ela me mostra que sou eu que preciso mudar as minhas atitudes. Ela me mostra que sou eu que preciso mudar os meus comportamentos. Porque eu vou mudando, vou melhorando, mas quando eu chego diante da palavra, não sou eu que mudo a palavra, é a palavra que me muda. É ela que me transforma. Eu não tenho poder para renovar a porta das águas, mas a porta das águas tem poder para me transformar. É isso que nós precisamos estar diante dela. Ele vem continuando, verso 7, aí vem os outros 13 nomes, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia. O povo não saía do lugar, o povo permanecia num culto de 6 horas, sem louvor, sem apresentação, apenas de leitura da lei, e o povo atento, ouvindo e permanecendo no seu lugar, adorando e reverenciando. Será que a gente está pelo menos perto disso? Tempo para você pensar. Será que a gente está pelo menos perto disso? Verso 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Neemias era o governador, e Esdras sacerdote e escriba. Os levitas que ensinavam o povo disseram todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear, nem chorar. Sabe por quê? Porque quando nós temos um encontro com a palavra nos confronta e a gente se desespera. Quando a gente tem um encontro real com a palavra vai vir para mostrar para nós as nossas atitudes, e a gente vai olhar assim, que nem ainda estamos falando agora, estou muito longe, e aí eu vou me desesperar, e o objetivo da palavra não é que eu me desespere,
É mostrar que eu estou no caminho errado, mas também para mostrar que dá tempo de consertar o caminho que eu estou trilhando. Ele se desespera quando eles ouvem as leis. Por quê? Porque eles veem que eles estão andando tudo errado. Só que na mesma forma que vem a lei, vem a graça do Senhor. Então os levitas, os sacerdotes, o Neemias está ensinando o povo, falando: fica tranquilo. Esse dia é dia que vocês encontraram com a palavra, e por mais que seja desesperadora a nossa realidade, graças a Deus que a palavra veio para expor, para nós podermos mudar de vida. Então é dia de se alegrar, mesmo sendo confrontado, porque a palavra não vem para nos matar, a palavra não vem para acabar com a gente, a palavra vem para mostrar o que está errado. A gente, sabendo que está errado, a gente corrige, se conserta e anda na linha com Deus. Agora vem o final do verso 9, né? Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Verso 10, então lhes disse: agora vão, comam e bebam o que tiver de melhor, e mandem porções ao que não tem nada preparado para si. Deixa eu só, possivelmente eu já até finalizo aqui, tá? O povo está desesperado. Porque a verdade é que quando nós encontramos com a palavra, a gente se desespera. Qual que é o princípio de um avivamento? O coração que Deus não despreza. Um coração quebrantado e contrito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos, se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Avivamento começa com arrependimento. Arrependimento vem com Deus mostrando pela palavra que eu estou errado. É aí que entra a purificação. É por isso que a palavra purifica, porque ela acende uma luz, não onde está um caos. A grande questão, na hora que a luz é acesa, na hora do caos, a gente se desespera. E ali Deus está falando: não se desespera, é dia de boas novas. Fica tranquilo, tem graça liberada para você. Porque nós olhamos para o nosso pecado e falamos: eu mereço o inferno. E sabia que é verdade? Eu mereço o inferno, eu não mereço o céu, eu não mereço estar nesse púlpito, mas Deus, pela sua graça, nos deu oportunidade. E ali é uma chave, fala: agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções ao que não tem nada preparado para si. Começa a ensinar o evangelismo. Aqui está falando da festa dos tabernáculos, que vai chegar daqui a pouco, mas para nós aqui é essa mesma coisa. Olha, nós vamos encontrar pessoas que estão perdidas, e que o diabo está acusando essas pessoas, e Deus está olhando para nós falando: mas a graça te alcançou, é por isso que você está de pé. Pega disso que você tem também, e leva para aqueles que ainda não descobriram, porque a graça também está liberada para eles, mas eles ainda não descobriram. Esse é o princípio do evangelho. O povo, ele recebe uma palavra de conforto e fala: mas também vai confortar aos outros. O povo está desesperado, achando que não tem direito a nada, fala: mas tem do melhor para você, mas pega e leva para aquele que não sabe que tem do melhor para ele também. Eles começam a distribuir, e ali ele finaliza o verso 10 dizendo: porque esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes. E aí entra uma frase clássica: porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Verso 12, então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham, e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Aqui entra outra parte. Não faz sentido eu chegar diante da porta das águas, receber a palavra e não obedecer a palavra. Eu vou me tornar um mero religioso frequentador de culto, um mero religioso participante de departamento. Não faz sentido eu estar diante da porta, ser confrontado pela palavra. Por quê? Porque eles recebem a palavra, eles se desesperam e o povo ensina: não precisa se desesperar, vai comer, come do melhor, porque é um dia de boas novas para vocês, e levam para aqueles que não têm. O povo recebe essa palavra e eles também se alegram. Eles entendem que a graça está liberada para eles, e eles obedecem, eles comem do melhor,
A tristeza deles se converte em alegria, eles comem do melhor e também leva para aqueles que não têm. Encontrar a porta das águas é encontrar a palavra de Deus, reverenciar a palavra de Deus, ter prazer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Verso 13 em diante é a festa dos tabernáculos. Lembra que eu falei a semana passada de Jesus lá em João, falando da festa dos tabernáculos? Vamos ler? No dia seguinte, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Ficou 6 horas ontem. E não é 6 horas tranquila, das 6 da manhã ao meio-dia, irmão, solzão da meio-dia. Vai ver Jerusalém, o clima como é que é lá. Pegando o solzão da meio-dia, sem cultos emocionais. Eu não sou contra a emoção, não. Eu sou contra quando a emoção substitui a palavra. Se os dois andam juntos, está tranquilo. Mas sem apresentações, sem nada, 6 horas. Foi embora. Você acha que alguém volta no outro dia se a gente começar esse culto 6 horas da noite, domingo? Domingo começa às 6 horas da noite e acaba meia-noite, sem louvor, telão desligado, luz apagada, luz apenas acesa, e a gente lê aqui os 5 primeiros livros da Bíblia, até onde dê tempo. Deu meia-noite, acaba, vai embora. Domingo que vem tem mais. Quem vem? O que aconteceu lá no outro dia? Os chefes, os sacerdotes, os pais de família procurou Esdras, falou: vamos continuar o de ontem? Aleluia. Vamos continuar aquela porção que nós tivemos, porque acabou cedo, rapaz, foi rápido. Cara, eu fiquei pensando nas palavras, vamos ler, explica mais para mim. E ali ele começa, ó, verso 14: acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes, tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Isso está escrito na lei. Então os homens vão até Esdras. Vamos continuar o aprendizado de ontem, vamos. Acharam na lei fala que essa época que nós estamos, era para os homens estar fazendo a festa dos tabernáculos. Então o que acontece? Para a leitura, vamos colocar o povo, vamos começar a obedecer a palavra. Chama o povo também estava faminto. E aí o verso 16 diz: o povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso antes, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. Quando você encontra a palavra de Deus, quando você se dispõe a chegar diante da porta das águas, você encontra a palavra. Ela vai te confrontar, você vai se desesperar, mas você vai entender que a graça te alcançou. E aí você passa a receber essa palavra e obedecer ela, à alegria reservada para a sua vida. O povo começa a obedecer a palavra e o povo fica todos muito alegres. Verso 18 para fechar: e o livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, como estava ordenado na lei. A partir dali o povo começou a obedecer a palavra de Deus. Pastor, o que é a porta das águas? A porta das águas é a palavra de Deus. Quando eu me disponho a mortificar a minha carne para receber ela, a vencer as barreiras, porque humanamente falando, vamos ser sinceros, não é fácil ficar lá na praça, no sol descoberto, sem um bom som. Hoje às vezes a gente pode reclamar do som de um dia que não está legal, que acontece alguma coisa,
E no gogó? Para uma multidão? Para quem? Para uma cidade, só para uma cidade. 6 horas de leitura, maçante. Mas quando nós encontramos isso, essa palavra vem nos mostrar, porque nós estamos falando da lei. O povo viu, falou, estou tudo errado, Jorge. O que fazer quando eu estou tudo errado? Deixa a palavra entrar e fluir. Por quê? Porque o versículo que nós falamos em João, que Jesus fala, vós já estáis limpos pela palavra. Deixa a palavra fluir na sua vida. Faça propósito de obedecer mais a Deus. Pastor, eu já obedeço tudo. Mentira. Não estou te condenando não, mas quem o consegue? Faça prova, não, Deus, eu vou começar a ouvir a palavra, eu vou meditar nela. Pega essa passagem aqui e fala, não, eu vou ler amanhã com calma, antes de eu ir para o serviço, para eu começar a ser melhor, para eu começar a tomar cuidado. Começar a obedecer a palavra de Deus. E aí você vai ver que a sua vida vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Se coloque em pé. A água do Senhor é como uma palavra que precisa fluir em nossa vida. Você pode fechar seus olhos? Tenta visualizar. Como será que vem na sua mente a porta das águas? Não é uma porta feita de água, é feita de madeira. Ela dava acesso às águas. Ela não precisa mexer. Não é uma porta para você procurar defeito para arrumar, muito pelo contrário. Imagina que é uma porta que serve como um espelho para você ver realmente como está a sua vida. Aí você vai falar, pastor, mas a minha vida está bem, eu sou crente. Quem sabe a gente pode falar, eu sou um crente até fanático, pastor. Imagina essa porta como um espelho, mostrando para você quais são as suas prioridades. Quando se dispõe a meditar na palavra do Senhor, a ler a palavra do Senhor, a se relacionar com a palavra vai confrontando. E no confronto, quem somos nós? Como está a nossa reverência diante de Deus? Como que está a nossa reverência? Nossa reverência, eu já falei sobre isso, sobre a porta velha. Mas aqui mostra, na hora que vai ler, o povo se coloca em pé, o povo levanta a mão, o povo glorifica, o povo se prostra diante das leis do Senhor. O louvor vai cantar, enquanto o louvor canta, eu quero te convidar a fazer uma oração.